noite, ó Deus, essas mulheres diante do Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor use a tua serva essa noite, ó Deus, para falar conosco, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, Senhor, mas que nós possamos praticar a tua palavra, ó Pai, todos os dias de nossas vidas. Venha nos abençoar, Senhor, nos fortalecer, que nós sejamos a mulher sábia que a tua palavra nos orienta a ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí, amadas. E hoje o tema, como diz a Fatinha, né? Um tema tão atual, né? Tão presente na nossa vida, que é a respeito da ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção humana, ela, de certa forma, ela é uma emoção que ela faz parte do nosso sistema de defesa, do nosso corpo, mas quando ela está de forma descontrolada, né? Quando ela está de uma forma exagerada, ela vai trazer malefícios para o nosso corpo. E eu falo que a Bíblia, ela é tão claramente a palavra de Deus que a Bíblia ela trata da ansiedade, de algo que assim não era tão latente há anos atrás, né? Que hoje a gente vê essa síndrome, né? Esse transtorno da ansiedade de uma forma, como diz a Fatinha, quem que não tem ansiedade, né? Então, o próprio dia a dia nosso, as próprias vivências que nós temos, elas nos impulsionam para aumentar este nível de ansiedade. E Deus, ele não ignora isso, né? Pelo contrário, ele vem nos orientar espiritualmente, falar sobre essas emoções, e ele vem nos ajudar a enfrentar esses momentos, né? Aquele momento que o coração está apertado, que a mente não para, aquele momento que a gente vai olhar muito, mas e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se aquilo outro acontecer? Então, Deus ele vai tratar sobre essa questão da ansiedade conosco. Vamos lá em Provérbios 12, 25. Fala assim: o peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Tem algumas versões que, ao invés de usar o peso no coração, já usa a palavra ansiedade, né? A ansiedade no coração do homem o abate. Porque o que é esse peso no coração? É realmente esse coração apertado, aquele momento que o coração ele está apertadinho, e isso traz abatimento. Mas uma boa palavra o alegra. Então, aqui, o Senhor, ele mostra realmente que ele não desconhece esse sentimento. Pelo contrário, ele conhece, ele entende, né? E ele se dispõe a nos ajudar, a estar conosco nesses momentos. E quando fala que uma boa palavra o alegra, esses momentos de ansiedade, eu luto muito em relação à ansiedade. E um dos grandes refúgios que eu
busco para controlar a minha ansiedade é realmente ligar um louvor, é ler a palavra. Por quê? Porque a boa palavra traz alegria. A palavra de Deus, ela vem e acalma esse coração apertado e acalma essa mente agitada, tá certo? Deus, ele conhece tudo que há em nós. Tudo que há em nós. Lá em Salmo 139, versículo 2. Thaís, Oi, Thaís, esse primeiro, qual que foi mesmo? Provérbios 12, 25. Ah, é, 12:25. Obrigada. Nada. Salmo 139, versículo 2. Olha só, vou ler o 1 e o 2, né? Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. Entende o meu pensamento de longe. O Senhor, ele nos conhece por inteiro, amadas. Ele nos conhece por inteiro. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Mais do que eu mesma. Nós já falamos sobre isso em estudos atrás, né? Nós chegamos a exemplificar que a gente não sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E o Senhor sabe. Então, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece cada pensamento na nossa mente. Mesmo antes que a gente expresse, ele conhece. Então, ele conhece a ansiedade. Ele conhece o momento que a Thaisa está ansiosa. Ele conhece o momento que cada uma de nós estamos ansiosas, estamos preocupadas. E todos nós temos motivo. Hoje mesmo eu estava, antes, né, de começar, estava conversando com a Fatinha e ela me explicando algumas situações dela aí, de algumas demandas dela. São situações que a gente precisa controlar para que essa situação não gere ansiedade, né, não gere o abatimento. Eu também tenho muitas situações que eu tenho lutado dia a dia para que não me gerem ansiedade, para que não me gere abatimento. Então, se a gente for olhar, cada uma de nós tem motivos e situações que colaboram para que nós possamos estar ansiosos. Mas nós precisamos entender, o Senhor, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece. E, além de conhecer, ele está preocupado em cuidar de nós. Ele se preocupa em nos ajudar a lidar, a controlar, e até mesmo, né, eu creio, em nome de Jesus, abandonar a ansiedade. Mas é um processo. Eu não consigo chegar hoje, não, a partir de agora, a partir da pregação aqui agora, eu não sou uma pessoa mais ansiosa. Pronto, acabou, virou a chave. Não é assim que acontece. Não é assim. Quem dera se fosse, não é assim? Quem dera se fosse assim, a gente falasse, igual a gente fala assim, a partir de hoje eu não vou comer chocolate, você para de comer, né? Então, assim, seria muito bom, né? Mas não é assim. Então, nós vamos ver alguns versículos bíblicos que a gente precisa ter eles, vamos dizer assim, copiado e colado na geladeira de casa, para a gente poder tomar posse deles todos os dias, quando
o coração começar a apertar, quando a mente começar a acelerar. Amém? Vamos lá em 1 Pedro 5:7. Vamos ler a partir do 6, tá bom? 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Tem versões que falam lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nesse momento que nós nos sentimos ansiosos, nós precisamos entender e nos humilhar diante de Deus. O que é se humilhar diante de Deus? É se derramar mesmo. Se derramar mesmo, seja em casa, seja na igreja, seja onde for. É se derramar diante do Senhor. É aquele momento que você ajoelha e fala, Deus, me ajuda. É se despir diante do Senhor. Semana passada nós falamos sobre buscar o Senhor em espírito e em verdade. E o que nós rebatemos muito sobre isso é a questão de se abrir mesmo para o Senhor. Porque não tem como a gente enganar Ele. Mas se eu não me abro, eu, de certa forma, impeço o agir dele na minha vida. Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós expomos para Ele que nós somos dependentes. No tempo certo, Ele vai nos exaltar. E precisamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, então entregar. Ah, Thais, é uma fórmula mágica? É só chegar e falar, Senhor, eu entrego nesse momento, Pai, o meu filho diante do Senhor. E pronto, acabou. Eu não vou mais ficar ansiosa por causa de alguma situação com meu filho. Quem dera se fosse assim, mas não é. Mas eu preciso permanecer orando, eu preciso permanecer declarando até que o Senhor vai trabalhando dentro de mim tudo isso. E o Senhor vai fazendo com que isso se torne verdade dentro de mim. Hoje eu estava com uma vizinha aqui em casa, a gente estava conversando, e a gente estava falando sobre arrumação de casa. Manter a casa limpa, arrumada. E é um exemplo. Eu, alguns anos atrás, eu era paranoica mesmo com limpeza. Nossa, minha casa tinha que ficar um brinco. Todo dia eu tinha que limpar, varrer, passar pano e trabalhando o dia inteiro. Trabalhava o dia inteiro e de noite eu tinha que arrumar a casa toda. Porque eu não podia deixar a casa suja para o outro dia. E a gente estava conversando sobre isso, que chega um momento, né, da vida que a gente vai vendo as coisas acontecerem, a gente vai tendo experiências mesmo em relação a tudo isso, e a gente vai vendo que isso é bobagem. Não que você não tenha que arrumar sua casa, claro que não, sua casa tem que estar arrumada. Mas não é algo que tenha que ser uma obsessão. Então, da mesma forma, essa questão da ansiedade em relação às situações. Eu creio que, pelo menos eu vivo esse processo de muitas coisas, de muitas situações da minha vida, que eu tenho buscado de Deus e que eu tenho
pedir ao Senhor que tire a ansiedade do meu coração. Só que quando a gente pede para Deus para tirar a ansiedade do nosso coração, não é uma fórmula mágica, como eu disse, e o Senhor vai trazer situações para a sua vida para que você possa controlar a sua ansiedade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou nervosa, que eu sou explosiva, e eu falo, Senhor, me ajude a controlar essa minha personalidade explosiva. Então, o Senhor vai trazer situações para que eu não venha explodir. Para que aquilo ali venha me ensinar. Então, nós precisamos treinar a cada dia. Senhor, eu lanço sobre o Senhor essa situação. E todas as vezes que essa situação vier na sua mente, vier no seu coração, querendo trazer angústia, ansiedade, Senhor, eu lanço nas tuas mãos essa situação. Lançar é transferir o peso, é jogar, lançar. Se eu vou lançar a bola, ela não está mais no meu poder. Se eu vou lançar a bola, ela não está mais nas minhas mãos. Eu lancei. E é muito difícil, muitas vezes, a gente querer lançar. A gente fica igual aqueles meninos brincando de bola. Finge que vai jogar, mas está segurando a bola lá na pontinha dos dedos. O Senhor, Ele quer trocar, né, essa ansiedade do nosso coração por paz. Ele quer trocar essa ansiedade por paz. Nós vamos lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, irmãs, aqui no caso, Paulo, ele fala sobre não estarmos ansiosos, mas em oração e súplica, mais uma vez, súplica, nos humilhar diante de Deus. Que a gente faça com que Deus conheça as nossas petições. E uma vez que eu faço com que Deus conheça a minha petição, Ele vai encher o meu coração de paz. E como que eu vou treinar, como que eu vou mudar a minha mente? Quando eu vou pensar no que é verdadeiro, quando eu vou pensar no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que há virtude, no que há louvor. Eu vou buscar colocar estes pensamentos diante do Senhor. Por isso que eu disse no início, né, que uma coisa que tem me ajudado muito é isso. Eu estou ansioso, vou ler a palavra. Eu estou ansiosa, vou louvar. Porque dessa forma,
essa paz, ela não vai depender da circunstância. Ela vai depender da presença de Deus. Ela vai depender do Senhor vir até mim e me renovar e trazer paz no meu coração. Mas tem momentos que parece que tudo fugiu do controle, não é assim? Tem momentos que a gente vê situações que não estão mais no nosso controle. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Tudo aquilo que eu podia fazer para resolver tal situação, eu fiz. Mas mesmo assim não resolveu. Como que eu faço? Como não gerar ansiedade com situações assim? Vamos lá, Isaías 41, 10. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não encontrarás, aqueles que lutaram contigo. Aqueles que guerreiam contra ti serão como nada e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor, teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo: não temas, eu te ajudarei. Não temas tu, verme Jacó, e vós, homens de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. E eis que eu farei de ti um novo e afiado instrumento, que debulha tendo dentes. Amadas, nós precisamos entender que mesmo quando as coisas estão fora do controle daquilo que a gente entende, o Senhor, ele não perdeu o controle. Nós podemos estar limitados a uma situação. Eu preciso resolver determinada situação, mas eu não consigo, porque eu estou limitada, porque não depende de mim. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus tem todo o poder. O Senhor, ele tem o poder sobre a terra, acima e abaixo da terra. E quando nós o buscamos realmente, e quando nós buscamos confiar mesmo nele, não temer, buscamos confiar, Senhor. A palavra de Deus diz, né, aquele que enfraquece na fé, peça ao Senhor para que aumente a fé. Até a fé que nós temos vem dele. Mas quando ele entende, ele vê a nossa busca de querer realmente se derramar diante dele, de realmente confiar que ele sabe de todas as coisas, que ele está no controle de todas as coisas e que ele tem o poder de todas as coisas, ele vai nos honrar. E aqueles que batalham contra nós, e aqueles que nos entristecem, eles serão envergonhados.
Nós já falamos sobre sentimento e decisão. Então, um tempo atrás, nós falamos sobre o amor, que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, certo? Nós falamos sobre arrependimento, sobre perdão, que é uma decisão, e a confiança também é uma decisão. Eu preciso decidir confiar em Deus. Eu preciso decidir entregar para Deus a minha vida, as situações da minha vida. E a partir do momento que eu decidir isso, e que eu começar a viver e buscar ações na minha vida conforme essa decisão, o Senhor, Ele faz com que isso gere verdade em nós, gere sentimento. Provérbios 3. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele direcionará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então, amadas, o que o Senhor diz aqui é para que a gente venha confiar nele. É para que a gente venha confiar de todo o coração. Que a gente não venha confiar nem no nosso próprio entendimento. Nem naquilo que a gente entende, não, isso é assim. Será que é assim mesmo? Isso tem que ser daquela forma. Será que é daquela forma mesmo? Fulano é isso. Será que fulano é isso mesmo? Que a situação é essa mesmo? Então, o Senhor, Ele nos convida a decidir confiar nele. Mesmo que nesse momento meu coração esteja apertado, esteja rasgado. Mas eu preciso confiar. Nós vamos falar sobre algumas pessoas que enfrentaram ansiedade, que estão na Bíblia. Vamos lá em 1 Samuel. Hum. 1 Samuel 1, de 10 a 18. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso ele pensou que ela estivesse ébria, embriagada. E ele disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial,
pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizesse. E ela disse: que a sua serva ache graça à sua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. Irmãs, Ana, ela vivia uma situação de extrema humilhação. Nós, né, acredito que a maioria conhece a história de Ana. Ana, ela era esposa de Eucana, e Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. E Penina deu filhos para Eucana, e Ana não. E naquela época, a mulher que não dava filhos, ela era muito humilhada na sociedade, ela era vista com um prestígio menor. E apesar de Eucana tratar a Ana com todo o amor, Ana não se satisfazia com aquilo, ela queria filhos. E aí a palavra diz que ela foi para o templo orar. E que ela estava com o coração tão amargurado, tão dilacerado, que ela se derramou na presença do Senhor. E aí, diz que o sacerdote Eli chegou e julgou ela. Diz que ela estava bêbada. Não é o tema da mensagem, mas o Senhor vem colocar isso no meu coração. Quantas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja nos derramando diante de Deus, chorando, e a gente julga aquela pessoa. A gente fala, ih, aquela ali deve ter pecado, porque tá chorando demais. Aquela ali deve ter caído. E aquela ali deve estar com algum problema sério. Muitas vezes a gente se comporta como ele, querendo julgar o irmão, a irmã, porque ela está lá, porque ele está lá se debruçando diante do Senhor. Mas Ana não se importou. Por quê? Porque ela sabia que ela precisava entregar. Ela precisava lançar sobre o Senhor a ansiedade dela. E a palavra de Deus diz que, quando ela saiu de lá, ela já não estava mais triste. A situação dela mudou de quando ela estava lá orando para quando ela levantou e foi embora. De acordo com o que nós lemos aqui, mudou. Ela chegou lá triste, que queria filhos, orou, clamou, chorou, foi julgada, explicou, levantou, foi para casa e não estava mais triste. A situação dela mudou naquele momento? Ela já tinha conseguido um filho? Sim ou não? Não. Hã? Não. Não. A situação dela não mudou. A situação dela permanecia a mesma. Ela continuava tendo Penina lá, atormentando a vida dela. Ela continuava tendo julgamento da sociedade. Mas ela já não estava mais triste. Porque ela soube lançar sobre o Senhor a ansiedade. O que Salmos. mudou foi a atitude dela, né? Oi? O que mudou foi a atitude dela, O que né? mudou foi a decisão dela de lançar sobre o Senhor a ansiedade. Exatamente. Por isso que a confiança é uma decisão, não é um sentimento. E a partir dessa decisão, Deus muda os nossos sentimentos. Salmo 34. Salmos 34, eu vou ler versículo 4.
Eu busquei o Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Esse salmo Davi, ele escreveu quando ele estava lá diante de Abimeleque e que ele fingiu lá de doido e foi dispensado. Então, Davi, ele foi um homem que ele teve muitos motivos para ter ansiedade. Por quantos anos ele foi perseguido por Saul? Depois, após, né, o pecado dele com Batseba, ele viu a família dele arruinada. O irmão estuprando a irmã, o outro irmão matando o outro irmão, o filho tomando o trono dele, ele tendo que fugir para não ter que confrontar com o filho. Então, quantas situações Davi viveu para que realmente gerasse ansiedade no coração dele? E se nós formos ler sobre a história de Davi, nós vamos ver que em todos os momentos, quando ele se sente aflito, angustiado, ele se debruça de ver lá em 1 Reis, 19. Elias foge de Jezabel. E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias lhe dizer: assim me faça os deuses e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou embaixo de um junípero, e pediu por si, para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Elias tinha acabado de fazer um feito tremendo. Ele tinha acabado com todos os sacerdotes de Baal. E aí ele ouviu uma ameaça.
E aquilo ali abateu ele. E ele fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu a Deus a morte. Ali ele estava extremamente deprimido, extremamente ansioso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu para ele imediatamente. Deus respondeu para ele na hora que ele falou: Deus, me mata, me leva embora. Deus respondeu na hora? Não. A palavra diz que ele dormiu. Então, naquele momento, ele desligou, ele dormiu. Eu sou assim. Se eu estiver muito ansiosa ou numa situação assim de tristeza, eu durmo muito. É um sistema de defesa do corpo. Eu não sei se com vocês também é assim, mas comigo é. Se eu tiver, me dá um cansaço, me dá uma soneira, uma vontade de só dormir. Então a palavra diz que ele dormiu. E que quando ele acordou, isso é, naquele momento que ele acordou, ele já estava um pouco mais descansado daquelas emoções, acredito eu. E ele vê um anjo. E o anjo do Senhor fala com ele: levanta e come. Então Deus não chegou ali para ele e falou assim: para de manhã. Ah, Elias, que isso? Você acabou de ir ali, eu não te ajudei, você não está acreditando em mim? Não acredito nisso. Onde que está sua fé? Não. Nós é que muitas vezes achamos que Deus é assim. Porque nós somos assim. Porque no momento que o irmão está com a fé dele abalada, que o irmão está deprimido, no momento que o irmão está ansioso, nós fazemos assim. Por mais que seja só em pensamento. Nós julgamos assim. Ah, não é possível que aquele irmão... Cadê a fé do irmão? O irmão não tem fé? Já viveu tanta coisa pior do que isso? E agora, por causa de uma bobagem dessa, tá desse jeito? Então, amadas, o Senhor não é assim. Ele entende a aflição de Elias. E ele vai ali e alimenta Elias. E ele não alimenta só o corpo do Elias. Porque, na verdade, se a intenção do Senhor fosse alimentar só o corpo dele, ele podia deixar lá a água e o pão e ir embora. O anjo do Senhor podia ir embora. Deixava ali só a água e o pão, Elias ia acordar, ia pegar a água, beber, ia comer o pão e pronto, estava alimentado. Mas a palavra de Deus diz que quando ele acordou... Não, mentira. A palavra diz que o anjo tocou ele e acordou ele. E falou com ele: levanta e come. Então ali, o Senhor ele estava trabalhando vários aspectos na vida de Elias. Ele estava alimentando o corpo físico dele. E ele estava falando assim: Elias, você não está sozinho. Sou eu que te sustento. Você não vai morrer agora. A sua jornada é longa. Versículo 7, né? Levanta e come, porque a sua jornada é demasiadamente grande para ti. Então, você tem muita coisa para fazer ainda nessa terra. Você não vai morrer, não. Mas eu estou aqui. Você não está sozinho. Então, amadas, nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele está conosco. Mesmo que a gente não veja.
mas nós não estamos sozinhos. Por mais que fisicamente eu esteja aqui sozinha, mas o Senhor está comigo. Salmo 62, versículo 8, fala que nós precisamos derramar perante o Senhor o nosso coração. É tudo que nós temos que falar, tudo que nós temos que fazer. Lamentações 3, versículo 21, fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mais uma vez, o Senhor falando conosco assim: pense em coisas boas, naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus para a nossa vida. Essa semana eu estava no monte, orando, em relação a muitas situações, né, da minha vida. Eu falei: Senhor, eu preciso tanto de uma orientação do Senhor. Eu preciso tanto da presença do Senhor, para que eu possa entender tudo que acontece, tudo que tem acontecido, para que eu possa fazer a tua vontade, não a minha. E por 3 dias, amadas, que eu fui no monte, o Senhor me deu 3 passagens diferentes de Ezequiel. E uma que me marcou, na verdade, as 3 diferentes falam a mesma coisa. O primeiro dia ele me deu Ezequiel 15, 22 até 23. Aí fala assim: mas eis que lá deverá ser deixado um remanescente que será trazido para fora. Ambos filhos e filhas. E eis que eles virão diante de vós e vereis o seu caminho e os seus feitos. E sereis consolados em relação ao mal que eu trouxe sobre Jerusalém, em relação a tudo que trouxe sobre ela. E ele vos consolarão, quando virdes os seus caminhos, seus feitos, e sabereis que eu não tenho feito sem motivo tudo que eu tenho feito nela, diz o Senhor Deus. Então, eu li, claro que eu li o capítulo todo, né, 14, que fala realmente sobre o momento que Deus, ele leva o povo para o exílio. Boa noite, Cláudia. Paz do Senhor. Mas ele fala assim: olha, eu vou deixar um remanescente. Mas esse remanescente, ele não vai entender de primeira por que está acontecendo tudo que está acontecendo. Mas depois ele vai entender que não é sem motivo que eu tenho feito tudo isso. Que existe um motivo. Que existe um propósito. Isso, amadas, é Deus trabalhando a minha ansiedade. No outro dia, fui para o monte de novo. Abri a Bíblia de novo. Falei: ô Senhor, eis-me aqui de novo. De novo. E aí, abri em Ezequiel de novo. E, meu Deus está querendo falar comigo em Ezequiel mesmo. Aí fala, Ezequiel 6, do 8 ao 10. Ainda assim eu deixarei um remanescente, para que tenhais alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas regiões. E aqueles que escaparem de vós se lembrarão de mim entre as nações, para onde forem levados cativos, porque eu estou quebrantado com seu coração indecente que se afastou de mim, e com seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmo por causa das maldades que cometeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que eu não tenho dito em vão
que faria esse mal a eles. Então, mais uma vez o Senhor fala de novo, não é em vão. Tudo que nós vivemos, amados, é porque Deus quer tratar algo dentro de nós. Se nós estamos buscando realmente, verdadeiramente viver diante do Senhor, Ele vai permitir situações para que seja tratado aquilo que nós precisamos de tratamento. Mas Ele nos conforta, como Ele confortou Elias. Ele fala, olha, não é em vão, vai passar. Essa semana mesmo eu postei lá no meu status uma figurinha que eu gostei muito, né? Que aqueles que buscam o Senhor, as tribulações vêm, mas não têm autorização de te matar, somente de te ensinar. Então a tribulação não vai nos matar, ela vai nos ensinar. Repete, gostei. Repete, por favor. A figurinha falava assim, Maia, aqueles que servem ao Senhor e que passam por tribulações, elas não têm a autorização de te matar, somente de te ensinar. Então, quando nós buscamos o Senhor, quando o Senhor vê verdade em nós, que mesmo nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nós estamos, em verdade, buscando as tribulações, as lutas e os desafios vão vir. Não para nos matar, mas para nos ensinar. Para que o Senhor possa forjar a Thaisa. Para que o Senhor possa forjar cada uma de vocês. E nós precisamos ter ciência disso para que a gente possa controlar a nossa ansiedade. E além de buscar ao Senhor, né? Porque Ele é em primeiro lugar, sempre, claro. Mas Ele nos dá outra recomendação também. Nós vamos lá em 2 Coríntios. 7. Versículo 6 em diante. Aliás, vamos ler do 2 até o 7. Alegria de Paulo. Recebei-nos, a nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isso para a vossa condenação, que eu havia dito antes que estais em nossos corações para morrer e viver convosco. Grande é a minha ousadia no falar convosco, grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro temores. Mas Deus, que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito, e não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito. Então, amadas, aqui Paulo está falando sobre uma viagem que ele fez à Macedônia, onde eles viveram muitas tribulações e muitos temores por dentro, ansiedade. E que o que Deus fez? Ele levou consolo para eles. Através de quem? Através de Tito. Ele enviou Tito para a Macedônia. E a fala de Tito trouxe conforto para o Paulo. Por isso que a palavra diz que nós devemos ter dois e não um. Porque se um cair, o outro
o levanta. Por isso que nós falamos sobre isso algumas semanas atrás, sobre amizades mesmo. Nós precisamos ter amigos, mas nós precisamos ter amizades com pessoas de Deus, com pessoas que vão trazer propósito de Deus para nós. Então, uma forma também de controlar essa ansiedade é nós nos cercarmos daqueles que buscam o mesmo propósito que o nosso. Buscar a Deus. E não é uma tarefa fácil, mas, pelo menos para mim, tá, amadas? Eu não sei vocês, mas a ansiedade é algo que é muito latente em mim, ainda. Já melhorei muito, era bem pior. Eu tinha crises de ansiedade a ponto de ir para o hospital mesmo, né, com crises severas de ansiedade. Mas o Senhor, ele vai trabalhando em nós. Ele vai nos fortalecendo e a gente vai fortalecendo uma outra. E confiar no Senhor é o que nós precisamos. Amém? Amém. Meninas, vamos fazer uma oração, então. Nós vamos pedir ao Senhor que cuide do nosso coração, que cuide das nossas limitações, esteja sobre as nossas vidas. Então, eu te convido aí nesse momento. Quem puder ligar a câmera, amém. Quem não puder, amém também. Mas que a gente possa nos curvar mesmo diante do Senhor, porque nós estamos longe umas das outras fisicamente, mas o Senhor, ele está conosco. Então, nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir que o teu Espírito, né, que o Espírito Santo de Deus venha derramar em nós essa cura dessa ansiedade. Amém? Senhor, meu Deus, soberano Pai, Senhor, esta é a tua palavra. Foi a palavra, Senhor, ministrada, Pai, nesta noite, para a minha vida e para a vida de cada uma das minhas irmãs. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre controlar a ansiedade. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que fala conosco, que renova a tua palavra, que renova a nossa mente, Senhor, a partir da tua palavra. Pai, eu venho te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, nós venhamos confiar mais em ti, Pai. Nós venhamos lançar, sim, sobre o Senhor a nossa ansiedade, os nossos temores. Nós venhamos lançar diante do Senhor, Pai, as nossas angústias. Que nós possamos deitar e levantar e saber que o Senhor é quem cuida do nosso deitar e que o Senhor é quem cuida do nosso levantar, Pai. Pai, o Senhor, Pai, é que sabe os pensamentos que tem sobre nós. O Senhor é que sabe os planos que tem sobre as nossas vidas. E mesmo, Pai, que nós queiramos e que nós façamos, nós não conseguimos, Pai, aumentar nem um dia na nossa vida, na nossa existência. Então, Pai, que o Senhor venha, Pai, nesse momento, renovar a nossa mente. Trazer, Senhor, à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, esteja na nossa casa, Pai, no nosso lar. Esteja, Senhor, dentro de nós. Controla, Senhor, toda ansiedade, toda tristeza, Pai, todo desânimo. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, toda dúvida, Senhor, do porvir, do futuro.
Porque, na verdade, o futuro, Pai, é do Senhor. Nós só temos o presente, Pai. Nós só temos este momento. Então, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que venha nos renovar nesta noite. Traz, Senhor. Circunstâncias, mas a paz medida por conhecermos quem o Senhor é, a paz por medirmos e por sabermos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, até mesmo do descontrole. Mesmo quando nós pensamos, Pai, que está tudo errado, o Senhor vem e diz que está no controle. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Então, nos ensina e nos ajuda, Senhor, a ser cada dia mais confiantes em Ti. Que toda, Pai, toda circunstância, Senhor, que vem trazer ansiedade, que o Senhor venha tomar sobre si, Pai. E que todo problema psíquico, todo problema emocional, físico que gere, que seja proveniente dessa ansiedade, que seja curado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça, ô Senhor, em nome de Jesus, que seja curada em nome de Jesus. Todo mal-estar, em nome de Jesus Cristo, traga cura nesta noite. Todo abatimento de alma, em nome de Jesus, que venha, Pai, ser destruído para a honra e glória do nome do Senhor. Oh, Deus, em restaurar a vida de cada uma de nós, Pai, eu me incluo nesta oração, porque nós precisamos, Senhor, os dias são maus, os desafios são muitos, Senhor. Mas nós estamos aqui, nós somos aqueles que prevalecem. Como o Senhor disse para mim, Senhor, essa semana em Ezequiel, como o Senhor assolou aquela terra, como muitos morreram no caminho, mas que o Senhor deixou um remanescente, e que este remanescente entenderia por que o Senhor fez tudo isso. Então, nós declaramos que nós somos remanescentes do Senhor, e que nós vamos entender os propósitos do Senhor. Porque a tua palavra diz, Pai, que o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o Senhor fala, Pai, que o Senhor nos chama de amigo. Oh, Jesus, nós somos amigos e o amigo sabe o que o outro faz. Então, Pai, no momento certo, o Senhor revela a cada uma de nós os teus propósitos para as nossas vidas. E tira, Senhor, em nome de Jesus, toda ansiedade. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos ter uma noite abençoada, uma noite regada e protegida pela tua presença, Senhor. Vamos ter, sim, Pai, sonhos proféticos, e que a presença do Senhor vai ser real dentro de nós. Mesmo que a situação permaneça a mesma, mas nós não vamos sair deste encontro da mesma forma que nós entramos. Porque nós estamos aqui e nós sabemos em quem nós temos crido. Eu creio, Pai, no Senhor Jesus, único Deus e único Senhor, o Deus do antes, do depois e do de agora, e o de sempre e eternamente. O Alfa e o Ômega, o início e o fim, é o Senhor Jesus. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós não estamos crendo, Senhor, em política. Nós estamos crendo, Senhor, em homem. Nós não estamos crendo, Senhor, em circunstâncias. Nós não estamos crendo, Senhor, na questão financeira. Mas nós estamos crendo no Senhor Jesus. Oh, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que nós tenhamos, sim, Senhor, uma noite abençoada. E que cada uma de nós saiamos renovadas deste encontro.
para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. É isso aí. Vamos tirar a fotinha. Quem quiser aparecer, tem que ligar a câmera. Vamos lá, Valéria. 2, 3 e... Amém. Amadas, eu vou colocar o louvor e que o Senhor venha completar a palavra no coração de cada uma de nós, através do louvor. Amém? Só um minuto. Desliga a gravação. Ah, é. Quase que eu esqueço, mãe. Tem que desligar a gravação, porque senão eles não aceitam publicar no YouTube com o vídeo. Então, vou encerrar agora a gravação e vou passar o louvor.